Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um resumo de canoagem. Desta vez estamos em Esmeses e eu estou aqui com o Rui Câncio. Olá, Rui, mais uma vez. Bom dia, Sara. Bom dia. Explica-nos um pouco sobre este terceiro campeonato. É a última prova do Campeonato Nacional de Esperanças, que se realiza aqui no excelente plano de água de Vila dos Meses, muito bem organizado, com excelentes condições e mais uma vez o tempo a ajudar fez sentir um pouco de vento, mas pronto, olha, estava para todos, mas acima de tudo... A Câmara Municipal de Esposende tem no desporto um dos seus pilares fundamentais para o desenvolvimento daquilo que é o nosso território, a nossa oferta desportiva, e por isso temos tentado de forma muito constante e permanente desenvolver um conjunto de apostas naquilo que é o desenvolvimento do desporto no nosso concelho, de forma transversal, de forma eclética, e hoje temos felizmente cerca de 12 modalidades federadas que apoiamos no nosso concelho, e por isso ver uma prova destas que é organizada pelos meses é de facto um orgulho muito grande. E obviamente que não podia deixar de contar também com o apoio da Câmara Municipal de Esposende. Neste cenário idílico do Rio Cava, nós termos aqui mais de 700 atletas é de facto uma prova do nosso compromisso, do compromisso dos meses em apoiar esta modalidade. E por isso deixar uma palavra de reconhecimento aos órgãos sociais, aos atletas, aos voluntários dos meses que de forma muito empenhada participam na organização deste evento, que é um evento, como se prova, absolutamente extraordinário. E é de facto um evento extraordinário aqui, até porque o próprio clube em si também incentiva muito a prática desta modalidade. Sim, é um clube com muita tradição, com muitos atletas, especialmente das camadas jovens. É uma das referências também no Norte, os Meses, com o Náutico dos Meses. E vê-se pela quantidade de pessoas envolvidas na organização desta prova, muitos deles pais e voluntários, que preparam esta prova quase uma semana antes, e tem tudo sempre muito bem organizado, quer ao nível da estrutura, parques de estacionamento, locais para os clubes. É um dos sítios, por isso não é à toa que a Federação atribui as esperanças há muitos anos já aqui uma das etapas aqui ao Clube Náutico dos Meses. Exatamente. E com um belíssimo plano de água aqui também. Não é Clube Náutico, é Grupo Cultural, Recreativo e Popular dos Meses, algo assim, mas pronto, vulgo Clube Náutico dos Meses. Estamos a falar de uma atividade náutica. Exatamente. Aqui sempre vejam aqui as condições, um local, penso que é dos sítios que tem melhores condições para se montar uma prova. Obviamente que o nível de plano de água, pronto, como está muito perto da costa, e era um dia de muito vento, fez sentir um pouco mais de vento do que o habitual, mas pronto. Um bocadinho de diversidade aqui para os pequenos também. Estão para todos, o vento está para todos. Isso aí é uma atividade ao ar livre, os atletas têm que estar sujeitos. Exatamente. E preparados para qualquer tipo de condições. Para aprenderem já desde pequenitos. Olha, levarem uma flor, bonito. Pequeno pormenor. Olha, e um dia espetacular também, que é sempre bom, para quem filma. Sim. Dá aqui uns planos bonitos. Para contrastar com o calor que se está a fazer sentir hoje, não é? Exato. Já temos falado destes primeiros dias de verão. E grandes atletas também que já saíram daqui de meses, não é? Sim, Teresa Portela, João Ribeiro, Exatamente. Alfredo Faria, Miguel Rodrigues, entre outros. Para quem os segue nas redes sociais também os consegue ver sempre aqui a treinar no Rio Cávado. É um rio que parece que não, mas no inverno torna-se bastante mais difícil devido ao aumento do caudal da água. Fica muito mais duro, muito mais difícil de se remar, mas sem adversidade também não se fazem campeões, não é? Exatamente. E talvez por isso é que eles sejam os campeões que são. É isso, obviamente passa por aí também. Aqui mais uma chegada, ainda estamos no período da manhã. Correu bem, arranquei bem, além de depois na volta ter abaixado um bocadinho para segundo, mas depois o importante é conseguir passar aqui, mas conseguir ficar em primeiro, é o que importa. Foi a última prova dos Esperanças, começou em Marrecos,
no Conselho de Gondomar, depois foi Ois da Ribeira, que vimos há pouco, e agora Gemeses. E com isso depois fecha-se as contas das esperanças e os atletas depois começam a trabalhar para a velocidade. Prova com um sítio concorrente já é preciso ter algum conhecimento e alguma leitura de tática de prova e de percurso, que já fazia toda a diferença, irmos mais para a direita ou mais para a esquerda, mais pelo meio. Depois com o vento a criar a ondulação que faz com que os atletas tinham que optar entre ou vão para a corrente a favor ou apanham ondas, já obrigava a um conjunto de variáveis que, por exemplo, no caso da Ois da Ribeira não era preciso, mas aqui obviamente já fazia toda a diferença, porque se a maré tiver a encher, quando vamos a favor podemos ir a meio rio, se formos contra temos que nos proteger e encostar à margem, e muitas vezes estes atletas, muitos deles depois com o calor da competição, perdem essa capacidade de saber estudar, de conseguir estudar o caminho, a melhor trajetória a seguir, né? E depois muitas vezes isso pode decidir quem é que ganha e quem é que perde. Talvez por isso também é que tenha sido melhor ser feita nesta altura do ano e não tanto no início, porque talvez na primavera tivesse um tempo diferente, não é? Não, e depois muitos atletas também, depende dos sítios de onde vêm, têm mais dificuldade para treinar e até para garantir condições a nível de atmosféricas e climatéricas ideais para a prática da canoagem. Porque estamos a falar de miúdos, muitos deles não têm até a nível por causa da escola tanto tempo para treinar. Exato. As horas de sol de treino não são tantas. Eu acho que a maior dificuldade foi vir para cá porque estava muita corrente contra, e o mais fácil foi ir para lá porque estava a favor. Sim. Correu bem pela vitória, mas foi difícil por causa do meu adversário, que conseguiu resistir a muitos dos meus ataques. Penso aqui alguns com alguma dificuldade de arranque, não é? Sim, muitas vezes são atletas com menos experiência, que os clubes o mandam logo para as provas com o objetivo de ganhar pontos. E é sempre importante depois, até para junto das autarquias e da obtenção de patrocínios, mostrar que ficaram em lugar X ou lugar Y. Daí muitas vezes lançam atletas até para ganhar experiência, porque é nestas provas que eles vão ganhando experiência. Eu estas provas acho que é espetacular assistir a estas provas com cada vez mais atletas. Aqui, temos aqui, penso que logo 5 atletas do Fluvial. Pela Condense. Ainda te lembras quando esta prova iniciou? Se eu não me engano, acho que o primeiro campeonato onde isto aconteceu foi em Mirandela, se não me engano. Das provas de sub-C. Sim. É possível no Nacional de Fundo, sim, deve ter sido. Se calhar 2021 ou 2022. Sim, tem estado em forte crescimento, não é? E é espetacular ver que há cada vez mais atletas e cada vez mais pessoas a praticar, seja aqui numa prova ou seja até nas praias. Porque lá está, é um desporto associado à praia, associado ao mar, ao surf, e tem mais adesão e aderência por parte dos miúdos. E lá está, não é uma coisa tão técnica, tão... E aliás, tem outra vantagem do SUP, é que compra-se em vários locais. Vai-se à Decathlon, vai-se à Sport Zone, vai-se ao Lidl. Sim. E pode-se comprar uma prancha de SUP, e isso obviamente tem outros perigos inerentes, não é? Porque depois há situações em que as pessoas depois entram em dificuldade e metem em risco a sua própria segurança. É o outro lado da moeda, de se tentar vulgarizar estes desportos náuticos que requer alguma segurança. Sim, e algum conhecimento das condições atmosféricas. Não é à toa que o maior número de salvamentos que se tem acontecido na nossa costa é sempre com os praticantes de SUP, porque uma pessoa vê isto, quer praticar SUP, chega ali ao supermercado ou à loja, compra e agora vai para dentro da água e não sabe que quais são as condições ideais, o seu próprio nível, e às vezes depois as coisas correm mal. Esta prova correu bem, mesmo com o nosso esforço de tentar ir aos treinos sempre, conseguimos melhorar bastante. Tem muito trabalho por trás, nunca desistir e dá sempre uma melhor. Há muitas ondas, há muito vento, principalmente a viragem, mas é nunca desistir e continuar sempre. A maior dificuldade foi o vento e eu acho que foi o vento e as viragens. De resto não estava assim tão mal, porque onde eu treino normalmente está pior.
E é engraçado que aqui conseguimos rever alguns dos entrevistados e dos vencedores das esperanças anteriores. Os 5 primeiros geralmente são sempre os mesmos. Os 5, 8 primeiros geralmente são sempre os mesmos. São os atletas com mais treino, com mais disciplina, com mais capacidade. Exatamente. Muitos deles são aqueles que melhor treinaram durante o inverno, e quem começa depois em maio ou em junho ou em abril, quando o tempo começa a melhorar, não tem obviamente ainda tempo para conseguir aparecer, ter a mesma capacidade, não é? e aparecer com as mesmas condições, não é? Muitas vezes nota-se mais tarde, mais nas últimas provas, mas obviamente que grande parte deste trabalho é feito no inverno e primavera, não é? Não é trabalho das últimas semanas ou para o último 1 ou 2 meses. Daí o pódio muitas vezes manter-se quase o mesmo ao longo do ano. Pode variar ali primeiro, segundo, terceiro, mas são os atletas que melhor trabalham e que melhores capacidades têm. Exatamente. E que mais tempo dedicam. Porque a gente sabe que hoje em dia, obviamente que grande parte do sucesso é a disciplina, é o tempo de treino, e hoje em dia o que não falta são fatores para fazer os atletas fugirem e divergirem do todo o processo de treino. Exatamente. E aqui, bem, tantos atletas, isto é tão bonito de se ver. E já se nota bem o vento ali a marcar na água. Muito bem. Sim, exatamente. E aqui o vento nota-se que está ao contrário, não é? Ou estou a ler mal? Ajuda-me. Aqui estão contra o vento. Então, pronto, é isso. Aqui o atleta do Alcotim, que foi imbatível nestas 3 etapas. É bom ver campeões de norte a sul do país, não é? Claro, ver que a modalidade está-se a espalhar. E é uma maneira a competitividade é uma maneira de subir o nível. Exatamente. Se o atleta ganhar sempre, desmotiva todos os outros, e o próprio depois até nem sente assim muita motivação. Agora, quem perde de vez em quando tem sempre um estímulo para treinar, porque perdeu, depois ganha, agora não quer voltar a perder, depois perde, tem que voltar. Obviamente que isto também, psicologicamente, requer outro tipo de trabalho, não é? Sim. Mas este atleta, nesta distância, foi batível. Roderick Carmo ganhou o fundo e ganhou as esperanças. E sem concorrência. E mais um pódio para... Sim, o Coutinho também tem tentado fazer um excelente trabalho, o seu treinador, o Ricardo. É sempre bom ver treinadores que conseguem motivar as equipas e levar os atletas a outro nível, não é? Sim, porque nestas idades, ainda por cima, os miúdos têm tanto apelo para a não prática desportiva ou para uma vida mais sedentária. É sempre um trabalho muito meritório por parte dos treinadores conseguir arranjar este grupo de atletas depois que tenham sucesso, não é? É bom, estou a representar a minha região e é isso. E foi um campeonato difícil, foi fácil, como é que foi? Foi. Este aqui em Gemesso foi mais difícil, por causa do vento, também da maré, que estava muito forte, e também do atleta, o Miguel. Peço agora a companhia. A prova correu mais ou menos, o vento não ajudava muito, mas fui na onda com os colegas e depois no final consegui dar o sprint e ganhar. Foi um bocado difícil, o arranque correu mal, mas depois consegui recuperar e depois já vi para baixo, senti uma grande pressão do vento e não dava para arrumar lá muito bem. Sim, foi fruto de muito trabalho ao longo de uma época muito dura e esta prova também foi com muito vento, foi uma prova muito disputada, mas correu bem, consegui-me sagrar campeã nacional. Mais obrigado, à medida que o dia vai avançando, a intensidade do vento também aumentou, as dificuldades aumentam. E já lá estavam mais atrás para largar a seguir. Largam logo masculinos e femininos logo. Estávamos a falar sobre a importância das pessoas motivarem os atletas e os jovens hoje em dia, principalmente porque há tanta coisa a distrair as camadas mais jovens, não é? Nomeadamente as tecnologias e tudo o que está à volta, portanto, quem consegue, muitos parabéns. Sim, e a oferta às vezes é tanta, sim, não é? Ou vão para os desportos coletivos, ou vão para desportos de rua, ou vão para desportos náuticos, ou vão para
dentro dos esportes náuticos já há um sem número de possibilidades, não é? E com fácil acesso, e que obviamente é sempre difícil depois fixar um atleta numa modalidade. E a canoagem obviamente é um desporto muito exigente, porque tem que se treinar muito, tem que se correr muito, tem que se passar muitas horas no ginásio, e depois nem sempre o nosso grupo de amigos nos acompanha, e depois se queremos estar com eles não temos tempo para ir treinar. Por isso o ideal é arranjar um grupo de amigos que façam todos a mesma modalidade, seja a canoagem, seja o surf, seja o futebol. O futebol de esportes coletivos é sempre mais fácil. Agora, os esportes individuais convém ter sempre o nosso grupo de amigos para uns puxarem pelos outros. Sim. Até porque quando se chega a um determinado nível de competição, há depois muitas coisas que se tem de abdicar, não é? Claro. A vida de atleta não é compatível com a vida de... Não é compatível até um certo ponto, porque antes de serem atletas são jovens e tem que se encontrar ali o equilíbrio. Sim. Foi um sentimento muito bom, foi uma prova bastante dura, tendo em conta o vento, mas acho que por estar em casa, por sentir o apoio e sentir que tinha que ser, porque estava em casa, acho que fez tudo muito mais fácil e acho que foi por isso que consegui, por estar em casa mesmo. Eu estou muito feliz porque na minha primeira etapa não correu nada bem, virei-me, fiquei em 10º, mas nesta consegui dar tudo e ganhar. Sinto-me bem, cansado também, a prova foi muito difícil, fui à frente do início ao fim, isso custou muito, mas em geral estou feliz, ganhei. É engraçado ver que já estão lá mais largadas atrás prontas para sair. Isto são provas atrás de provas. É um dia inteiro de provas, muito exigente para a arbitragem. Sim. Depois tem que estar sempre atentos nas rondagens, há pormenores, depois há protestos, depois tem que se ver ouvir a opinião do árbitro de percurso, o árbitro de rondagem. É sempre exigente, e a gente depois esquece muitas vezes do outro lado, que é a parte dos árbitros, né, da organização, todo o desgaste que é estar a lidar com isto. Quer não, sempre um processo de stress, não é? E que fazem um trabalho espetacular. Estão sempre sob tensão, sob pressão. Aqui uma rondagem. Nestas idades as coisas ainda correm bem, ou mais aqui um choque. Porque muitas vezes as coisas acontecem intencionalmente. Não parece que ali tenha sido o caso, não é? Achas que foi? Não. Não, naquele caso não, aliás, não é intencional. Aliás, eu penso que é corrigido, não é intencional. Agora, a partir dos escalões mais velhos, já há muita matriz, já há ali outro conhecimento. Agora, neste aqui, as coisas acontecem muitas vezes até por falta de experiência e ingenuidade. Depois muitas vezes não leva a protestos e as coisas ficam por ali. Agora depois quando chegam ali aos escalões mais velhos já há coisas reincidentes de há alguns anos e tal, por sempre os mesmos, fazem sempre a mesma coisa, já têm mais conhecimento, ninguém quer dar o braço a torcer, toda a gente sabe qual é o caminho que tem que ir, não quer deixar os outros irem para lá, querem ser eles a ir. E aqui não, aqui muitas vezes é por ingenuidade e depois acontecem aqueles choques porque facilmente aquilo era evitável. Por isso é que nestes escalões raramente há protestos. Porque em caso de contacto pode ser motivo de protesto, depois tem que se analisar quem é que foi contra quem é que teve a intenção de... E aí os árbitros depois têm que entrar em ação e é sempre estressante. E aqui temos ali aquelas canoas que são canoas de apoio dos voluntários que passam o dia todo dentro de água ao sol para rapidamente chegarem a quem se vira, a quem se sente mal. Para ajudar e que fazem também um trabalho espetacular. Parabéns a todos. É o outro lado de uma organização que passa muitas vezes invisível a quem está de fora, mas sem eles a prova não conseguia rolar. Nós demos o nosso melhor, apesar de termos sofrido muito com o que nos fizeram durante a prova, tentaram-nos fechar nas boias, mas mesmo assim conseguimos aguentar e conseguimos não ser penalizados, ficámos em primeiro e é o que interessa. Aquilo que estávamos a falar, não é? Da situação das boias e... Sim, estão com vento e ondas e com corrente obriga a uma abordagem completamente diferente, não é?
correu bem, no início tivemos um bocado de dificuldade, mas a meio da prova continuámos e fomos boas no final. Eu acho que em geral correram as 3 provas bem. Acho que a prova em que tivemos mais dificuldade foi mesmo esta, estava muito vento e nós a dar a primeira viragem tivemos um bocado de desequilíbrio, mas eu acho que em geral foram todas boas. E agora começamos com as provas dos cadetes, se Sim, não me da parte da engano, tarde. portanto começamos agora com a reta final da prova. Bastante ondulação. Muito. Que obriga a uma escolha de percurso já completamente diferente. Às vezes não é a melhor, mas é aquela que está mais protegida. E aqui começa a fazer-se uma pré-seleção quase natural de quem Sim, é que vai sim, ao pódio, sim, não é? Claramente. Mostra logo a experiência. Quem sabe. Vê-se logo quem é que sabe e quem é que não sabe. Porque a maré estava a encher, mas os atletas, para fugir à ondulação, encostam-se à margem. Já não compensa a vir a meio rio. Depois quem vem para baixo tem que se defender. Aqui o caso é ir o máximo juntinho à margem para não apanhar ondas, para não apanhar corrente. Há um sem número de fatores a ter em conta numa prova destas e ainda por cima quando se levanta vento e ondulação que pode fazer toda a diferença. E aqui o Alfredo a festejar muito bem. Ele que já tinha ganho também em Olhos da Ribeira. Correu bastante bem, sim, foi bastante difícil, o plano de água estava bastante... era complicado de remar, tive de parar para tirar a água toda, mas pronto. Foi uma prova dura por causa do vento, estava muita ondulação, mas no geral correu bem. As outras provas correram um bocadinho pior porque não estava tão preparada fisicamente para as outras provas, mas esta correu bem, é o que importa. Capa 2 cadete. Capa 2 cadete Cadete feminino. Sim. Muito menos atletas do que os masculinos. Sim. Porque também desdobram em K1, não é? Exato. E ainda não temos o mesmo número de atletas masculinos e femininos, é um facto. Ainda não temos, daí nota-se a diferença quando tem que desdobrar em K1 e K2. Nota-se logo depois a quantidade de barcos que alinham à largada. Exatamente. E aqui claramente pode-se ver que uns vão pela margem, outros vão pelo meio do rio. Há todo um esforço aqui. E estas margens cheias, isto é que é bonito de se ver. É sempre uma moldura humana muito grande aqui em Esmezes. Apesar de já termos depois o revés da medalha, já vemos muitos pais já se querem assumir o papel de treinadores, acham que já sabem, são eles que sabem, são eles que decidem o que é que o filho tem que fazer, o que é que o filho deve fazer e depois lá está, depois vem aqueles problemas inerentes e depois a mandar vir com os outros atletas de outros clubes, mas pronto, é o revés da medalha. Do crescimento da canoagem e do aumento do número de atletas nestes escalões de formação, em que depois os pais muitas vezes descarregam as suas frustrações desportivas em cima dos filhos. Tu que também praticas, diz-me uma coisa, que é isso que eu gostava de saber. Vocês, quando estão a competir, vocês conseguem ouvir quem está na margem a falar? Sim, claramente. Ah, é? Ah, ok. Se falarem e gritarem, consegue-se perfeitamente. Foi uma prova muito complicada porque tem muita onda, muito vento e era uma prova muito técnica. E quem não soubesse ler bem as condições da prova não sabia conseguir concretizá-la à direita. Foi o que aconteceu com muita gente que caiu muitas vezes à água. Correu bem,
só tinha ondas e um bocado de vento, mas de resto, correu bem. Sim, exatamente. Correu tudo bem, dentro do esperado, acho eu. Foi muito complicado. No arranque conseguimos ir mais ou menos, a canoa fugia-nos muito e para baixo também gostava muito porque tinha muito vento de frente e muitas ondas. Foi incrível. Começámos a prova muito mal, arrancámos muito atrás, mas foi sempre a recuperar. Também tivemos um pouco de sorte com algumas coisas que foram acontecendo e acavámos à frente. Não há campeões sem sorte. Exato. Lá está mais uma vez a última prova do dia. Mas aqui o interessante é ver que houve pódios a mudar em comparação com o último campeonato de Diógenes da Ribeira. Olha estas condições, olha que isto quase que dava para ir de Saraceni. É interessante ver que há aqui uma mudança, não é? E é interessante. Sim, já de outra fase da época, com outro tipo de condições, sim, com outro tipo de plano de água, em que atletas se dão melhor que outros. Sim, sim, sim. Aqui os meses com mais pódios, por exemplo. Porque lá está, eu jogar em casa, conheço melhor o rio e isso faz toda a diferença. Portanto, vocês conseguem ouvir. Sim, se estão ali a gritar por nós e a puxar por nós, consegue-se. Mas também se estão a criticar, também conseguem, isso é mau. Quando se critica não se consegue gritar tão alto. Olha, mais um pódio para os meses, tão bom. Sim, nos cadetes. Foi uma prova muito difícil, aqui as condições climatéricas e o rio, também está muito vento e está uma corrente, mas eu sou de cá também, tenho essa vantagem, conheci o rio e foi isso, foi o que deu a vitória. Mais que talento, acredito que é a força de um projeto e que é a força das ideias e o trabalho que já tem vindo a ser realizado. E como é que o Ponte Lima viu este campeonato? Com naturalidade, ou seja, é um trabalho que já tem vindo a ser realizado desde o pós-Covid, em que por vários motivos acabamos por levar um rombo naquilo que era a nossa grande massa de atletas que nós tínhamos e desde aí temos conseguido muito pelo que são os projetos que nós temos com as escolas, com o município, voltar a atrair praticantes para a nossa modalidade e a partir daí tem sido a força de trabalho. Acho que correu tudo bem, o tempo não ajudou muito, mas tenho a agradecer também a uma pessoa que esteve aqui hoje, foram mais de 50 pais aqui a ajudar-nos e também à Federação e à equipa de arbitragem. O José Mães já é um grande clube há muito tempo, não é de hoje nem vai ser, isso já é há muito tempo. Temos imensos atletas que saíram dos meses. O João e a Teresa são exemplos, mas também temos a Inês Penetra, a Laura Lopes, a Mariana Marques. Temos imensos atletas que saíram dos Jameiros e que vão continuar a sair dos Jameiros. O balanço é muito positivo, voltamos a ter aqui uma grande moldura humana, muitos atletas, muitos jovens campeões, uma grande organização do Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo dos Meses, aqui com o apoio do município de Esposende, num local que já se torna hábito nestas provas de esperanças. Infelizmente hoje o tempo, as condições climatéricas não ajudaram, tivemos muito vento que dificultou muito a tarefa dos atletas, mas de qualquer forma o balanço é muito positivo, temos cada vez mais jovens, com muito nível competitivo e eu acho que o futuro da modalidade está assegurado e é isso que nós todos trabalhamos para isso. E é isso mesmo, mais uma grande prova aqui em Esmês e como se estava aqui a falar, é um grande clube, mas já dá muito tempo. Sim, é um dos pilares do crescimento da canoagem portuguesa. Obrigada, Rui, e até à próxima. Obrigado eu e até à próxima, Sara. Obrigada.